Boa noite, meu irmão, minha irmã, boa noite, comunidade. Quinta-feira, 9 de abril, quinta-feira antes desta Páscoa do ano de 2020. Vai ser uma Páscoa bastante diferente, porque nós vamos estar nas nossas casas, não vamos estar circulando em comunidade, não vamos estar fazendo muitas coisas em meio a pessoas. Até nós teríamos aqui na comunidade, esse ano, a celebração de uma Páscoa judaica, ou seja, uma Páscoa original, de uma forma diferente. Creio que vamos ter que deixar para o ano que vem, para um outro momento, esse momento diferente. Eu venho hoje para você trazer uma palavra, iniciando esse período de Páscoa. Essa palavra ela é bem distinta, ela é bem diferente. Eu quero ler para você. Se você quiser ler na sua versão, também pode ler depois. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 17 em diante, em especial a partir do versículo 19, nós temos um momento onde Jesus está em Jerusalém, antes da sua morte, e ele vai acabar com a mercadoria que os mercadores estão vendendo dentro do templo. Ele vai derrubar, então acontece uma cena e ele fala sobre a ressurreição. Ouça o texto. João, capítulo 2, versículo 19 até o versículo 25. Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram, foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse, este templo, estava referindo-se ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e na sua palavra. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhes dizer como era o ser humano, pois ele conhecia a natureza humana. Ao contrário dos evangelhos de Mateus e Lucas, por exemplo, João coloca esse momento de Jesus dentro do templo, falando sobre a ressurreição, quando ele expulsa os mercadores que estavam dentro do templo. João fala no início, exatamente para levar o leitor do Evangelho de João, que em grande medida eram leitores gregos, romanos, ou seja, não de origem judaica, a entenderem quem era Jesus, o que ele fez, e que houve fé, de que pessoas creram em Jesus, por causa da Páscoa. Essa festa tão importante que se origina lá ainda no Egito com o povo de Israel quando é liberto por Deus da escravidão. Mas é interessante nós olharmos para esse texto e pensarmos algumas coisas que são fundamentais. A Páscoa não é uma mera celebração. É isso também que João descreve no seu Evangelho, é isso que ele quer levar a gente a refletir. Eu quero te convidar a refletir também sobre isso um pouquinho hoje à noite. 3 coisas que os discípulos experimentaram por causa da Páscoa. O texto que nós lemos fala de que eles creram por causa do que Jesus tinha dito, após ele ser crucificado, morto e ele ter ressuscitado. Interessante que a Páscoa ela tem um viés, um olhar além. E é esse olhar que nós devemos também ter. A Páscoa ela expressa para nós hoje, ela precisa expressar hoje, quando nós a celebramos, fé em Jesus Cristo ressurreto. Mas é interessante que para muitos a Páscoa não é fé em Cristo ressurreto, é uma celebração religiosa, tal como foi para aqueles discípulos. E é interessante 3 coisas que dá para destacar, que é relatado no Evangelho, porque Jesus os advertiu várias vezes que eles não criam, que eles desconfiavam, que a fé deles era pequena. Ele falava várias vezes a respeito de que ele tinha que morrer, e eles não tinham entendido isso, e eles só vieram a crer depois que Jesus morreu e ressuscitou. E é isso que João coloca no início do seu evangelho, diferente dos outros evangelhos, para levar o leitor grego, romano, o leitor gentil, como nós também, a entendermos claramente que não adianta conhecer a história de Jesus sem crer nele. Não adianta
ter uma celebração de Páscoa sem entender que a Páscoa tem algo que aconteceu, que é maior, que é real, que é verdadeiro, que foi morte e, principalmente, ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lá. 3 coisas que nós podemos perceber que os discípulos compreenderam e que nós precisamos entender para celebrar bem a Páscoa, que os discípulos só entenderam depois da Páscoa, mas nós precisamos entender antes da Páscoa. Os discípulos, ao encontrarem Jesus ressurreto, eles entenderam. Primeira, eles compreenderam a obra e o ensino de Jesus Cristo. Todo o trajeto, toda a trajetória de Jesus com os discípulos ou sem os discípulos que Jesus viveu durante aquele tempo de ministério que ele teve, ensinando, pregando, curando, testemunhando a respeito de Deus, profetizando, eles só entenderam isso depois que eles encontraram Jesus. As obras e as palavras poderosas de Jesus, elas não foram claras para os discípulos antes. Mas eu quero dizer para ti, e digo para mim também, nós precisamos ter isso claro. Crer na obra de Jesus. Meu irmão, minha irmã, creia naquilo que Jesus fez, naquilo que ele falou, naquilo que ele realizou. Creia naquilo que ele profetizou que iria acontecer, principalmente de que ele viria de novo após a sua ressurreição. Ele está por vir. O tempo não está claro ainda, mas ele há de vir. Então, nós devemos abrir nossos olhos e crer em quem foi, quem é Jesus, no que ele fez, no que ele falou, no que ele fará, naquilo que acontecerá. Creia. Sem isso, a Páscoa não tem sentido. O Cristo ressurreto, Jesus Cristo que ressuscitou, ele fundamentou a fé dos primeiros cristãos. É ele quem fundamenta a nossa fé e deve fundamentar a nossa fé. Uma segunda coisa que é uma consequência dos discípulos, mas que deve ser nossa também, quando eles encontram Jesus Cristo ressurreto, a segunda coisa que acontece, interessante, eles entendem a Escritura, o Antigo Testamento. Até Jesus morrer, até ele ser crucificado e ser sepultado, os discípulos não entenderam o Antigo Testamento. Eles não compreenderam as palavras que havia lá no passado, já profetizando, falando sobre o Messias, sobre o Cordeiro de Deus que daria vida pelo ser humano. De repente, quando eles encontram Jesus ressurreto, eles começam a colocar a sua memória no Antigo Testamento. Estava dito. E a partir disso eles começam a viver a realidade da profecia que aconteceu, crendo em Jesus Cristo, sabendo que agora existe um rumo, um novo caminho pela frente, que eles estão experimentando junto com a ressurreição de Jesus. E a partir dali, as Escrituras elas se tornam claras. Quero dizer uma coisa bem prática para nós, para você. A Escritura, a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, ela só é clara para a pessoa que crê. Se para você não é clara a Escritura, procure a Jesus Cristo em oração. Procure alguém que te conduza a entender quem é Jesus melhor. Procure a fé, procure crer, confiar, saber que Jesus ressuscitou, ter um encontro pessoal com Jesus. A Bíblia se torna clara. Ela não é algo que é incompreensível. E é isso que os discípulos que viram Jesus ressurreto, viram com os olhos, ouviram com os ouvidos ele agora ressurreto, puderam perceber. Abriu-se a mente e o coração para entender o Antigo Testamento, a Escritura Cristina. Para nós acontece a mesma coisa. A terceira consequência dos discípulos encontrarem Jesus ressurreto é que eles compreenderam agora a razão, o motivo pelo qual Jesus tinha convidado eles a ser discípulos. Eles entenderam a missão deles. Eles estavam perdidinhos da Silva. Eles não conseguiam entender o que Jesus de fato queria com eles. Tanto que essa é a razão, talvez a grande razão, porque eles estavam desesperados quando Jesus foi preso e abandonaram, fugiram. Eles não tinham clareza disso.
né? Mas Jesus tinha prometido para eles que viria do alto alguém que revestiria eles de poder, o Espírito Santo que veio depois. Aqui nós temos que perceber que a Páscoa, nos nossos dias, ela sempre revela para nós a missão que nós temos. Por que Jesus nos convida, nos chama a ser seus discípulos? Ele não nos chama a ser seus discípulos para celebrarmos uma Páscoa, celebrarmos uma vida em comunidade, lermos a Bíblia, conhecermos e entendermos todas as coisas que estão escritas na palavra. Não. Ele nos convida porque ele tem algo para nós, uma missão. Ele nos convida a fazer parte do perdão estendido ao mundo por meio dele. Ele nos convida a fazer parte da misericórdia de Deus a este mundo. Ele nos convida a ser parte do servir de Deus a este mundo em Cristo. E a missão, ela fica clara quando nós cremos. Os discípulos, quando viram Jesus ressurreto, quando agora eles perceberam o poder de Deus na mão deles, no coração deles, eles não puderam ficar mais calados, eles começaram a testemunhar. Como João fez, ele escreve sobre Jesus e ele relata, Jesus ressuscitou, antes mesmo de falar da morte dele, antes de falar das histórias dele. Eu quero te compartilhar essa palavra. Nós vamos ter esses 3 dias agora, sexta, sábado, domingo, de celebração da Páscoa cristã. Digo cristã porque ela só tem sentido com a ressurreição de Jesus. Ela só tem sentido com a fé em Jesus Cristo. Senão ela é uma mera celebração, ela é algo religioso, ela é algo que não faz sentido para o mundo, mas ela deve fazer sentido. A começar em mim, crendo, confiando. E eu quero te desafiar, estou fazendo isso de forma bem simples agora. Amanhã, sexta, sábado e domingo, a você ter momentos maiores de oração e de leitura bíblica. Por quê? Para você interiorizar um pouco mais o que Jesus fez por ti. É importante que a gente faça isso, que a gente creia mais nessa palavra, creia mais nessa história, convença o nosso coração de que algo grande, maravilhoso aconteceu na história, e Cristo fez isso por nós. Ele venceu tudo e a todos na cruz e no sepulcro, na ressurreição. Enfim, era apenas uma reflexão para nós começarmos a celebrar a Páscoa. Pense o quanto Jesus sofreu por ti. Mas pense o quanto isso é real para nós hoje ainda. Se nós não tivéssemos o conhecimento de Jesus Cristo, pobres almas nós seríamos vagando por esse mundo sem sentido. Mas por causa da ressurreição de Jesus, nós temos uma razão para viver. Nós compreendemos o que Ele fez, compreendemos Sua palavra, entendemos que nós temos valor e somos úteis neste mundo. Podemos servir e amar as pessoas. Esta é a palavra. Ame a Jesus Cristo todo o coração. Ainda como um recado para nós, eu já coloquei no grupo, no convite, domingo no culto, nós faremos nossa ceia. Então, prepare na sua casa um pouco de pão, um suco de uva, deixe isso preparado. Às 7h30, pare tudo o que você está fazendo, sente em algum lugar, no sofá, na cozinha, não sei onde você gosta mais de estar. Participe do culto, faça o momento da ceia junto, esse é um convite bem especial. Vamos celebrar domingo a Páscoa em comunidade, apesar de longe, não podendo estar em comunhão aqui na comunidade, aqui na Melk, mas você faz parte do corpo de Cristo, eu te convido a celebrar domingo um momento de Páscoa, de culto, junto também à ceia. No mais, desejo a vocês uma abençoada noite e desejo a vocês uma abençoada sexta-feira, um abençoado sábado e um abençoado domingo de Páscoa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sobre vocês estejam e que vocês estejam fortalecidos em Cristo Jesus. Amém?